Olá, meu nome é Bianca Musa. Eu vim apresentar meu trabalho produzido nesse primeiro ano de iniciação científica, cujo tema é avaliação da saúde intestinal de padrões alimentares em diferentes graus de obesidade grave. A obesidade é uma condição multifatorial que resulta em acúmulo excessivo de tecido adiposo. Evidências identificaram a microbiota intestinal como um fator potencial na manutenção da obesidade, assim como a obesidade pode levar a uma alteração da composição da microbiota, propiciando uma disbiose. Estudos mostram que o padrão microbiano pode ser menos diverso na obesidade em relação à eutrofia. Isso pode se dar por diversos mecanismos fisiológicos, já que a microbiota possui função no metabolismo energético. E sua alteração pode aumentar a permeabilidade da barreira intestinal, aumentar a inflamação de baixo grau, que já ocorre na obesidade, e levar a um maior aproveitamento energético de nutrientes, e entre outros fatores. Como fator modulador intestinal importante, temos as fibras alimentares, porém o mundo passa por uma transição nutricional em que o consumo de alimentos in natura ricos em fibras vem diminuindo. Assim, o objetivo do estudo é analisar a associação entre o índice de massa corporal e o consumo de alimentos ricos em fibras com a saúde intestinal em pacientes de obesidade grave. O estudo foi feito no Ambulatório de Obesidade do Centro de Pesquisa Clínica Multiusuário, CPEM, em 102 pacientes que não utilizaram laxantes 1 mês antes, probióticos 2 meses e antibióticos 3 meses antes da análise. Para avaliar a saúde intestinal, foi utilizada a escala de Bristol, que avalia a qualidade das fezes, sendo tipo 1 e 2 mais associados a um trânsito lento, tipos 3 e 4 são classificados os mais adequados e os tipos 5, 6 e 7 mais associados a um trânsito rápido. Também foi questionada a frequência evacuatória. Para avaliar o consumo alimentar de frutas e hortaliças, foi utilizado o questionário de frequência alimentar, em que foi questionado em quantos dias na semana o paciente costumava comer frutas e hortaliças sem considerar tubérculos. Após isso, foram aferidas medidas antropométricas para encontrar circunferência de cintura, de quadril e peso e altura para calcular o IMC. Os dados foram passados para uma planilha de Excel e foram transferidos para um software para que a correlação de dados pudesse ser feita. Os participantes foram divididos entre grupos de IMC. 36 tinham IMC entre 40 e 49,9, 40 entre 50 e 59,9 e 26 superior a 60. A idade média era de 40 anos. A maior parte da população eram mulheres, recebiam renda familiar de até 2 salários mínimos, se identificavam como pardos e cursaram até o segundo grau. Dos dados sociodemográficos, somente o sexo apresentou correlação significativa com alguma outra variável, que homens possuíam maiores valores de circunferência de cintura do que mulheres, apesar de que 100% da população foi classificada como alto risco pela circunferência de cintura. A partir da tabela de comparação de medidas antropométricas, podemos perceber que o peso corporal teve diferença estatística significativa entre os 3 grupos. Já na circunferência de cintura, entre o grupo de IMC 50 e 60 não teve diferença estatística, e isso nos indica que a partir de certo ponto da obesidade, a gordura corporal passa a se distribuir por outros compartimentos do organismo. Circunferência de quadril teve diferença estatística entre todos os grupos. Na tabela de padrão evacuatório, podemos perceber que os tipos 3 e 4, que são considerados os mais adequados, foram os mais presentes da escala de Bristol. Porém, nós podemos extrair um dado muito interessante. Os tipos 1 e 2 estiveram muito presentes no IMC 40 e foi decaindo conforme o aumento do IMC. Já os tipos 5, 6 e 7 tiveram um padrão inverso. Eles foram aumentando conforme o aumento do IMC. Na frequência evacuatória, 1 vez ao dia foi o padrão mais comum. Porém, seguindo a mesma lógica, 1 a 2 vezes na semana, que está associada a uma constipação, esteve muito presente no IMC 40 e decaiu conforme o aumento do IMC, tanto que no IMC 60 não teve nenhum paciente com essa frequência relatada. Já mais de 2 vezes ao dia, que está associado a um trânsito muito acelerado, foi aumentando conforme o aumento do IMC. Na tabela de consumo de hortaliças, nós conseguimos perceber que a maior parte consumia todos os dias, porém, um grande percentual não consumia hortaliças todos os dias. Quando falamos de frutas, esse dado fica ainda mais agravante. Metade da população só consumia frutas até 2 vezes na semana. Então, isso nos indica um baixo consumo de fibras dessa população. A partir do teste de Spearman, podemos perceber correlações significativas positivas entre variáveis. Dentre elas, maiores IMCs estiveram relacionados a maiores medidas de circunferência de cintura e quadril, maiores tipos de fezes da escala de Bristol e maiores frequências evacuatórias. Uma maior frequência evacuatória também esteve associada aos maiores tipos de fezes da escala de Bristol. E tanto a escala como a frequência estiveram associadas a maiores medidas de circunferência de cintura e circunferência de quadril. Já o consumo de hortaliças e frutas não foi possível perceber uma correlação significativa com outras variáveis, então não conseguimos perceber um padrão desse consumo. Com isso, concluímos que o grupo de IMC maior que 60 apresentou predominância dos tipos 5 a 7 de fezes e maior frequência evacuatória em relação aos outros grupos. Já o grupo de IMC 40 a 49,9 apresentou maior prevalência de constipação e fezes do tipo 1 e 2 em relação aos outros grupos. É válido salientar que tanto a constipação como fezes moles e diarreia podem estar associadas a uma disfunção intestinal. Também percebeu-se um baixo consumo de frutas e hortaliças na amostra total, o que se distanciou da recomendação da OMS de no mínimo 400 gramas de frutas e hortaliças por dia. Apesar de não ter sido percebido um padrão de consumo, foi possível perceber que os resultados evidenciaram que, independentemente da ingestão alimentar, a obesidade é um fator que interfere na saúde intestinal. Muito obrigada pela atenção até aqui.